De volta para o nosso último bloco sobre vício redibitório e evicção. Nós gravamos as duas últimas aulas já falando sobre o tema. Primeiramente, trabalhamos o conceito de vício redibitório, diferenciando dos defeitos do negócio jurídico, especificamente o erro, que pode gerar anulação do negócio, enquanto que o vício redibitório impõe uma responsabilidade para o alienante decorrente da própria lei. E na segunda aula, nós trabalhamos os requisitos configuradores desta responsabilidade, os requisitos para pleitear a garantia legal decorrente de vício redibitório. Pois concluiremos agora a análise do tema, falando sobre o meio para buscar esta garantia. Eu já sei que o legislador impõe ao alienante a responsabilidade por vícios redibitórios, por vícios estruturais na coisa que está alienando. Já sei quais são os requisitos para que o adquirente pleiteie esta garantia. É necessário que o contrato seja comutativo, em regra, que o defeito seja oculto e já existente à época da tradição. É indispensável que o adquirente não soubesse do vício à época da tradição, portanto, que o defeito tenha sido descoberto posteriormente, e que este defeito seja grave, de tal modo a inutilizar o bem para o fim a que se destina ou diminuir significativamente o seu valor. E também em contratos paritários que inexista uma cláusula excludente desta garantia. Tudo isso você identificou no caso concreto. Agora, qual é o meio que serve para buscar esta garantia? De que forma pleitear esta garantia? Neste contexto, surgem as chamadas ações edilícias. As ações edilícias servem para buscar a garantia decorrente de vício redibitório. E existem duas ações edilícias: a ação redibitória e a ação estimatória, também chamada de ação quanti minores. Ações edilícias, os instrumentos que servem para buscar a garantia por eventual vício redibitório. Duas são as ações edilícias: a ação redibitória e a ação estimatória, esta também chamada de quanti minores. Vamos aqui para a lei. Artigo 441 do Código Civil, inclusive já lemos aqui em sala, diz o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada. Enjeitada. Enjeitada significa rejeitada, devolvida. Na verdade, daí vem a expressão redibir. Vício redibitório. Redibitório vem exatamente da ideia de devolver a coisa, de rejeitar o bem. Então o legislador diz que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada. Rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Vale a pena sempre destacar que esta disposição se aplica às doações onerosas. Onerosas. No artigo 442, o legislador complementa a regra dizendo que, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento
no preço. Imagina que a coisa, em razão do vício oculto, não se tornou inútil para o fim a que se destina. Ela teve o seu valor significativamente diminuído. Neste caso, o adquirente tem o direito de escolher entre devolvê-la, redimindo o contrato, extinguindo o contrato, ou pleitear abatimento no preço. Se eu já paguei tudo por ele, que me seja, pelo bem, que me seja devolvido proporcionalmente o valor referente à deterioração, ao preço que foi diminuído do bem em razão do vício que já existia. Posso reclamar a redimição, rejeitando o bem, ou o abatimento proporcional do preço. Você se lembra que uma das razões desta garantia é exatamente preservar o equilíbrio entre as prestações? Se o bem que me foi entregue tem um valor, tem determinado defeito que diminui o seu valor, a prestação que eu cumpri é significativamente superior à prestação que o alienante cumpriu, porque ele me entregou um bem que, em razão do defeito, vale menos. Neste caso, eu posso rejeitar a coisa ou reequilibrar o contrato. Me devolve o proporcional. E aí sim, estou pagando um preço justo pelo bem. São dois os caminhos. Este primeiro caminho, rejeitar a coisa, eu sigo por meio de uma ação chamada ação redibitória. Ação redibitória. Enquanto que, se não quiser rejeitar o bem, mas sim abater o preço, vou buscar um outro caminho, que é a ação estimatória. Ação estimatória. Esta também chamada de quanti minores, como está aqui no slide seguinte. Então, veja bem, frente à existência de algum vício redibitório, presentes todos os requisitos que nós identificamos no último bloco, o adquirente do bem pode pleitear a sua garantia de duas formas. Por meio de uma ação redibitória, que serve para rejeitar o bem extinguindo o contrato. Então, não quero mais o bem, toma ele de volta, e o nosso contrato está encerrado, me devolve aí o valor que eu paguei. Ou lançar mão de uma ação estimatória, também chamada ação quanti minores, que tem por objetivo manter o contrato. Manter o contrato. Só que ajustando as prestações, reequilibrando as prestações, abatendo o preço que pelo bem foi pago. Ok? Ações edilícias, ação redibitória, ação estimatória. Antes de falarmos sobre prazo, muita atenção com esses dois artigos. Artigo 443. Você se lembra que, dentre os requisitos, eu disse que, terceiro requisito, o defeito tem que ser descoberto posteriormente. Mas, descoberto posteriormente pelo adquirente. Porque, num primeiro momento, não interessava se o alienante sabia ou não do vício. Se o alienante sabia ou não do defeito, ainda assim ele responde. O conhecimento do vício por parte do alienante influencia aqui. De que forma? Se o alienante sabia do vício, ele responderá também por perdas e danos. Se ele não sabia do vício
Ele responde pelo vício redibitório, devolvendo o valor que foi pago, as despesas do contrato, mas não responde por perdas e danos. Por isso, o artigo 443 é muito importante. Notem, se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que perdeu com perdas e danos. Se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que perdeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato, não respondendo por perdas e danos. Ok? Ah, professor, mas e se esse defeito, ele não só inutilizou o bem ou diminuiu seu valor, esse defeito destruiu o bem. Eu não tenho mais nenhuma coisa para devolver. Ainda assim eu posso reclamar por vício redibitório? Garantia por vício redibitório? Sim. Artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, tá? Sinônimo a adquirente. Ainda que a coisa pereça em poder do adquirente, ainda assim, o alienante responde por perdas e danos. Não tem nada para devolver. O alienante responde por perdas e danos. Se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Ótimo, professor, já sei o que é vício redibitório, já sei a diferença de vício redibitório para erro, sei também quais são os requisitos para a configuração dessa garantia e a forma de pleitear essa garantia, por meio das ações edilícias, seja redibitória ou estimatória. Agora, qual é o prazo para reclamar a garantia por vício redibitório? Muita atenção aqui. Muita atenção. Sabe por quê? Porque eu não vou te dizer qual é o prazo. Eu vou te dizer quais são os prazos. Nesse pedaço da matéria, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita atenção, porque são vários os prazos que existem, previstos na lei, para reclamar a garantia por vício redibitório, que variam a depender da natureza da coisa. Se ela é imóvel, móvel ou semovente. Que variam se o adquirente já estava na posse do bem ou não. Se ele recebeu o bem só depois da celebração do contrato. E que variam também a depender da situação, a depender se esse vício oculto era de fácil constatação ou, por sua natureza, de difícil constatação. Então, são vários os prazos. E nós devemos ter muito cuidado na hora de fazer a leitura do código para identificar o prazo para cada situação concreta. Ok? Então, primeiro caso que nós temos que influenciará no prazo para reclamar a garantia por vício redibitório. Artigo 445, primeira parte. O legislador diz o seguinte: o adquirente decai do direito de obter a redibição ou o abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e 1 ano se for imóvel. 30 dias. Se a coisa for móvel, e 1 ano se for imóvel. Contados, o contado da entrega efetiva do bem. Então, primeira situação. O bem que você está adquirindo é móvel ou imóvel? Móvel.
Então, o prazo para reclamar a garantia por vício redibitório é de 30 dias a contar da entrega, a contar do momento em que o bem lhe for entregue. Ah, o bem que você está adquirindo é imóvel? Imóvel. Então, o prazo é 1 ano a contar da entrega. Primeira situação. Segunda parte do artigo 445. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação. Conta-se da alienação, reduzido à metade. Reduzido à metade. Imagina a situação que você está comprando um carro. Você está comprando um carro, mas que você já o utiliza há algum tempo. Você já o utiliza há algum tempo, seja emprestado ou locado. Você já está na posse desse bem. Tenho uma novidade para te contar. Você ainda assim tem direito à garantia por vício redibitório. Mas agora, o prazo é reduzido à metade. Portanto, o prazo que era de 30 cai para 15 dias. E é óbvio que eu não vou contar da entrega, porque você já está com esse bem já lhe foi entregue. 15 dias contados da alienação. Portanto, contado do contrato. Do momento em que nós celebramos esse contrato. Ah, imóvel? Você já era locatário? Você já era locatário. Então você já estava na posse do bem. Você locava o imóvel e agora o proprietário resolveu vender e no exercício do seu direito de preferência você compra o imóvel. Ainda assim você tem direito à garantia por vício redibitório, reduzida à metade. Se era de 1 ano, então neste caso 6 meses. Não contados da entrega, mas contados da alienação. Ok? Então, aparece-nos aqui 2 quadrinhos. Primeiro caso, que é a regra, que é a regra geral. Adquirente do bem que não tem a posse do bem antes da alienação. Ou seja, ele vai receber o bem, depois da celebração deste contrato. Se o bem é móvel, prazo para reclamar o vício redibitório, 30 dias, contados da entrega efetiva. Se o bem é imóvel, prazo de 1 ano, contado da entrega efetiva. Se o adquirente já estava na posse do bem antes da alienação, o prazo é reduzido à metade. Se o bem era móvel, 15 dias, a contar da alienação. Se o bem era imóvel, 6 meses, a contar da alienação. Terceiro caso. Você estava ou não com a posse do bem? Não interessa. O defeito oculto que já existia antes da tradição era um defeito que, por sua natureza, de difícil constatação. Era um defeito oculto e de difícil constatação. Neste cenário, o legislador diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 445. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo
contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para bens imóveis. Então, se o vício for de difícil constatação, 180 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. A contar da ciência. A contar da ciência. Aqui eu já vou fazer uma nota jurisprudencial, tá? Quarto caso. E se o bem que está sendo alienado não é móvel e nem imóvel, ele é semovente, que é aquele que se move de forma autônoma. Animal. Se o bem que está sendo adquirido é um animal, é um cavalo, é uma égua, é um touro. E aí? Neste caso, o legislador diz, parágrafo 2º, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial. Então, primeira regra. Em se tratando de animais, o prazo será o previsto em lei especial. Na falta desta, será o prazo dos usos locais. Usos e costumes. Aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Aplica-se a lei especial, se não tem lei especial, prazo dos usos e costumes. E, se não houver nem lei especial e nem prazo de usos locais, aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, qual seja 180 dias para móveis. Então, no caso de animais, é subsidiária a regra. Aplica-se a regra, o prazo de lei especial, não tem lei especial, prazo dos usos e costumes, não tem prazo consuetudinário. Então, o prazo do parágrafo 1º do artigo 445. Ok? Chegamos aqui a esse quadrinho. E neste ponto eu preciso fazer uma consideração. Veja bem, aqui no parágrafo 1º, o legislador diz, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Então, boa parte da doutrina chega a esta conclusão. Se o prazo for de difícil constatação, ou melhor, se o defeito for de difícil constatação, para bens móveis, o prazo será de 180 dias. Contado da alienação? Contado da entrega? Não, contado da ciência. Se o bem for imóvel, então o prazo será de 1 ano, contado da ciência. Ok? Boa parte da doutrina vai para esse caminho. Ok? Mas aqui eu preciso fazer uma consideração jurisprudencial. Nós já tivemos uma decisão do STJ dando uma outra interpretação aqui para o parágrafo 1º, que era o seguinte sentido. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo do caput, que é 30 dias para móveis, 1 ano para imóvel, será contado do momento em que dele tiver ciência, devendo ser o defeito descoberto no prazo máximo de 180 dias para móveis, no prazo máximo de 1 ano para imóveis. Entendeu a diferença? Veja bem, boa parte da doutrina interpreta esse parágrafo desta forma que eu coloquei aqui no quadro. Se o vício é de difícil constatação, bem móvel, 180 dias, contados da ciência, bem imóvel, 1 ano, contado da ciência. Existem julgados, e existe precedente jurisprudencial, portanto, que confere a seguinte interpretação.
Que, na verdade, esse prazo de 180 dias aqui seria o prazo para descobrir o vício. Se o vício for de difícil constatação, depois que o bem é entregue, você tem 180 dias para descobrir o vício e, descoberto, aí conta-se aquele prazo do caput de 30 para móveis. Pegou? E se o bem for imóvel, você tem um prazo de 1 ano para conhecer o vício, para identificar o defeito, e aí, identificado, dentro desse prazo de 1 ano, corre o prazo de 1 ano do caput para você exigir a garantia. Perfeito? Aqui tem um dissenso pesado, por isso eu faço menção. Tá? Me parece que a interpretação do texto legal nos revela isso aqui. Boa parte da doutrina vai por esse caminho. Se o vício é de difícil constatação, resolve o problema. O bem é móvel, é 180 dias o prazo a contar da ciência. Quando? Não interessa quando você vai tomar a ciência. 180 dias a contar da ciência. 1 ano a contar da ciência se o bem é imóvel. Mas, destaco, existe uma linha, existem precedentes jurisprudenciais que dizem que esse prazo aqui, esses prazos aqui, são para descobrir o vício. E aí, descoberto o vício dentro desse prazo, porque ele é um vício de difícil constatação, descoberto o vício dentro desse prazo, então corre o prazo do caput, de 30 dias para móveis, 1 ano para imóvel. Beleza? Então, importante elucidar essa partezinha. E se o objeto for semovente, então, regrinha subsidiária. Prazo previsto em lei especial? Ah, não tem lei especial, professor. Então, prazo dos usos e costumes. Não tem prazo consuetudinário, professor. Então, prazo do parágrafo anterior. Semovente é espécie de imóvel. Então, prazo aqui, de 180 dias. A depender do precedente, né? Da interpretação do texto, 180 dias a contar da ciência, ou do entendimento jurisprudencial, 180 dias para tomar a ciência, e tomado ciência, 30 dias, que é o prazo decadencial do caput. Ok? Beleza? Concluindo, vício redibitório, artigo 446 fala da suspensão do prazo. Você percebe que em contratos paritários, ou seja, contratos em que existe igualdade de deliberação, nós podemos até excluir a garantia por vício redibitório, né? Poderíamos colocar um prazo diferente para exercer essa garantia? É evidente que sim. Então, nós poderíamos, por exemplo, colocar no nosso contrato expresso que existe uma garantia de 30 dias por eventuais vícios redibitórios. Plenamente possível. Aqui no artigo 446, o legislador está dizendo que o curso desse prazo convencional suspende o prazo legal. Notem, não correrão os prazos do artigo. Isso todos que nós vimos. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Ou seja, existindo uma cláusula de garantia no contrato, com prazo próprio. Não corre o prazo da garantia legal enquanto estiver em curso o prazo da garantia convencional, da garantia contratual. Isso aqui é muito claro nas relações de consumo. O professor Silvio provavelmente já ensinou para os senhores. Ah, contratei uma garantia estendida, né? Sei lá, de 1 ano. Enquanto o prazo da garantia estendida estiver em curso, eu não conto o prazo da garantia legal. Tá? Acabou a garantia estendida, agora eu ainda tenho a garantia legal. É exatamente o que acontece aqui no artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao descobrimento, sob pena de decadência.
Tá? Então, no curso da garantia convencional, não corre o prazo da garantia legal. Mas por uma questão de boa-fé. Se foi deflagrado, se foi tomado conhecimento do defeito, então eu devo denunciar o defeito no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Ok? Perfeito. Concluímos aqui o estudo dos vícios redibitórios. Tá? É um tema bastante cobrado, por isso dividi em 3 partes. E na próxima aula falaremos sobre evicção. Ok? Espero que tenha sido claro, que você tenha entendido esta matéria tão cobrada em concursos e que em breve, muito em breve, obtenha êxito aí realizando o seu sonho de passar naquele concurso que pretende. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até as próximas aulas de Direito Civil. Tchau, tchau. Clique like.